extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, sabe? A vida, a rotina, a grana de um corretor de imóveis aqui no Brasil. Pegamos um guia da profissão, umas notas de análise. A ideia é entender mesmo o que está por trás dessa carreira. Isso aí. Porque, assim, muita gente ouve falar que corretor não tem salário fixo, é comissão. Aí vem aquela ideia, né? Ah, o céu é o limite. Mas como isso funciona de verdade? Na prática mesmo. E como é o dia a dia, a rotina de trabalho? Ótima pergunta. Porque essa autonomia toda, ela atrai muito, né? É um grande chamariz. Só que tem o outro lado. Exige uma disciplina, assim, enorme, quase militar, como você disse. Entender como funcionam as comissões, essa flexibilidade do trabalho, é chave antes de entrar de cabeça, sabe? Certo, então vamos focar primeiro na remuneração, na grana. Vamos lá. O básico é, ou vendeu, não ganhou. Simples assim. A renda mensal, então, pode variar. Muito. Totalmente. Nada daquele salário certinho no fim do mês. E falando em números, o que a gente viu nas fontes é que a comissão mais comum gira em torno de 6% do valor do imóvel. Isso. 6%. Se a gente pensar num imóvel de, sei lá, 500 mil reais, dá 25 mil de comissão, bruta, claro. É um valor expressivo, né? Mas... Mas tem um mas, né? Não é sempre 6%. Existe uma tabela do CRECI, o Conselho Regional. Sim, a tabela referencial. Que mostra umas faixas. Tipo, imóvel urbano pode ser de 6% a 8%. Rural, 6% a 10%. Exato. E tem mais uma coisa que muda tudo. A forma de trabalhar. Isso. Se o corretor trabalha sozinho, por conta própria, ele pode ficar com quase 100% da comissão dele. Nossa! Mas aí todo o custo é dele também, né? Exato. Se ele está em parceria com outro corretor, geralmente é meio a meio, 50%. Ok. Agora, se ele está numa imobiliária, aí a fatia dele diminui bastante. Fica ali entre 25%, talvez 30% do valor total da comissão que a imobiliária recebe. Uau! 25% contra quase 100%. É uma diferença brutal mesmo no bolso. Brutal. E o interessante é pensar como isso afeta a estratégia, a mentalidade do corretor. Porque aquela comissão alta de uma única venda é ótima, claro. Mas não dá para viver só disso, né? Precisa ter constância. A variabilidade exige um fluxo, né? Vender sempre. Exatamente. E aquele potencial de ganho alto, o tal céu é o limite, não é só ter talento para venda. A estrutura que você escolhe, trabalhar sozinho ou na imobiliária, pesa demais. Faz sentido. Voar solo te dá mais por venda, mas o esforço para captar cliente, manter tudo funcionando, deve ser gigante. Gigante. E a imobiliária? Te dá um suporte, talvez, um fluxo mais constante de clientes. Mas leva uma boa parte da comissão. É aquela história, né? Não tem almoço grátis. Pois é. E essa pressão pela constância, como fica a rotina? As fontes dizem que é autônomo, horário flexível. Em tese, sim. Flexível. Mas o curioso é que os dias mais importantes para vender são justamente fim de semana e feriado. É quando as pessoas têm tempo para visitar imóveis, né? Exato. Para aluguel, parece que a procura é mais espalhada durante a semana. Teve um relato interessante que a gente viu de um corretor que começou trabalhando tipo de domingo a domingo. Uma loucura. Nossa, muita ralação. Muita, mas parece que essa intensidade toda deu resultado, sabe? Ele conseguia vender tipo um imóvel a cada 15 dias. É um ritmo forte. Confesso que essa ideia de trabalhar sem parar, assim, parece muito exaustiva, mesmo que pague bem. E aí a gente chega na complexidade da tal flexibilidade. É vendida como um super benefício e pode até ser, mas é uma liberdade que tem seu preço, sabe? Se não tiver uma gestão de tempo muito boa... A vida pessoal e profissional viram uma coisa só. Exatamente. A linha some. E os relatos falam muito do risco de esgotamento, de burnout mesmo. E tem outra coisa, é um trabalho que pode ser bem solitário às vezes. O isolamento pode pegar. Verdade. Por isso as fontes batem tanto na tecla de ter metas claras, usar ferramenta para se organizar, CRM, agenda, saber priorizar.
E claro, cuidar da saúde, né? Física e mental. Para conseguir manter o ritmo, né? Para construir uma carreira que seja sustentável. Não é só vender hoje, é conseguir continuar vendendo amanhã, depois. Entendi. Então, resumindo a nossa análise, a grana é variável, pode ser alta sim, mas depende totalmente do desempenho, da constância. Isso. A rotina é flexível. No papel, na prática, exige muita disponibilidade, fins de semana, feriados, e pode ser bem puxada. Com certeza. E a autodisciplina não é opcional, é questão de sobrevivência na profissão. É isso. Acho que é um bom resumo, sim. Então, qual a grande lição que fica disso tudo? Olha, se a gente olha o quadro geral, a corretagem realmente oferece uma liberdade, uma autonomia que poucas profissões dão. Mas o sucesso, ele parece estar totalmente amarrado na capacidade de transformar essa liberdade em Produtividade organizada. estruturada. Interessante. Não basta ser livre, né? Precisa saber o que fazer com essa liberdade toda. Então a reflexão que fica talvez seja: como é que cada pessoa encontra esse equilíbrio entre querer autonomia e ter a disciplina de ferro que esse mercado tão dinâmico exige? Excelente ponto. Deixa a gente pensando mesmo. Ótimo para a gente fechar a nossa análise de hoje.